Essa questão caiu na Associação Médica do Rio Grande do Sul no ano de 2024. Qual das seguintes situações clínicas apresenta um quadro mais provável de doença reumatológica em um paciente com artralgia? Então, observe que é uma questão bem direta e que ele quer a alternativa que mostra uma situação clínica de uma provável doença reumatológica em um paciente com artralgia. Portanto, vamos às alternativas. Alternativa de letra A: paciente de 25 anos de idade, cefaleia recorrente, com resultado de fator antinuclear 1/160, padrão citoplasmático fibrilar linear em exame de rotina. Primeira coisa que está errada nessa alternativa é realizar de rotina o fator antinuclear. O fator antinuclear, ele deve ser solicitado somente nas situações em que eu tenho um paciente com suspeita de doenças autoimunes, ou reumatológicas ou não reumatológicas. Portanto, não é um exame de rotina. E, além disso, o padrão citoplasmático fibrilar não tem correlação direta com doenças autoimunes reumatológicas. Esse padrão pode ser encontrado em vários tipos de doenças, como, por exemplo, na miastenia graves. E, além disso, quando presente em baixa titulação, não tem nenhum tipo de significado. Portanto, a alternativa A não é uma alternativa correta. Vamos para a alternativa B de bola. Paciente 60 anos de idade, com história de fadiga, com histórico de fadiga, com resultado de FAM 1/640, padrão nuclear pontilhado grosso. Indubitavelmente, essa alternativa é correta. Observe a titulação elevada, 1/640, e o padrão nuclear pontilhado grosso. Quando eu tenho esse padrão, muito provavelmente, eu estou diante de um paciente com a doença autoimune reumatológica. Se eu tivesse FAM, padrão nuclear pontilhado grosso, e além do FAM tiver, por exemplo, um anti-SM, provavelmente eu estou diante de um paciente com lúpus eritematoso sistêmico. Se eu tiver um paciente com essa titulação do FAM, padrão nuclear pontilhado grosso, associado a um anti-RNP, por exemplo, provavelmente eu estou diante de um paciente com doença autoimune do tecido conjuntivo. Portanto, o padrão nuclear pontilhado grosso é fortemente associado a doenças autoimunes, principalmente quando ele está associado a algum outro tipo de anticorpo e em altas titulações. Portanto, a alternativa B de bola é correta. Mas vamos aprender um pouquinho mais com essa questão. Vamos para a alternativa C. Paciente de 30 anos de idade em tratamento para acne com isotretinoína, com mialgias e resultado de FAM 1/320, padrão citoplasmático pontilhado polar. Observe que essa sintomatologia em paciente em uso de isotretinoína não tem qualquer tipo de relação com a positividade do FAM. Além disso, esse padrão citoplasmático pontilhado polar é muito raro em doenças autoimunes reumatológicas. Portanto, a alternativa C de casa está errada. Vamos para a alternativa D de dado. Paciente de 45 anos de idade, com histórico de infecção respiratória recente e um resultado de FAM 1/160, padrão citoplasmático fibrilar filamentar. Essa alternativa está
errada. Lembra que eu falei que esse padrão fibrilar, citoplasmático fibrilar, segmentar, não tem correlação com doença autoimune reumatológica. Portanto, a alternativa D de dado está errada. Sendo assim, a alternativa realmente a ser marcada é a de letra B de bola. Paciente de 60 anos de idade, com histórico de fadiga, com resultado de FAM 1/640, alta titulação, padrão nuclear pontilhado grosso. Padrão nuclear pontilhado grosso, fortemente associado a doenças autoimunes do tipo de origem reumatológica. Portanto, esse é o aprendizado da questão. Padrão pontilhado nuclear grosso, provável doença autoimune reumatológica, principalmente se estiver associado aos anticorpos anti-RNP. Eu posso ter várias doenças do tecido conjuntivo, como esclerose múltipla, lúpus, eritematoso sistêmico. E se eu tiver um fator antinuclear, FAM, padrão pontilhado nuclear grosso, associado, por exemplo, aos anticorpos anti-SM, eu tenho fortemente a possibilidade do diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Portanto, paciente com a clínica sugestiva de doença reumatológica, eu vou pedir o FAM, e o FAM, que tem forte associação, é do padrão pontilhado nuclear grosso. Portanto, esse é o aprendizado dessa questão. Temos mais uma questão gabaritada.